Olá, irmãos, olá, irmãs. Aqui é o presbítero Flávio e nós estamos, através deste estudo à distância, através desse material que estamos compartilhando com vocês, nós queremos continuar, os nossos estudos da Palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical, sendo feito à distância, essa aula à distância, tendo em vista aí a situação que nós vivemos com relação a disseminação aí do coronavírus. Então, de forma sábia, de forma correta, a nossa liderança optou por apenas nos reunirmos à distância, online. Tanto é que nós teremos neste domingo, às 10h30, o nosso culto matinal transmitido ao vivo, pela internet, justamente para evitarmos as grandes aglomerações, que não é só uma recomendação da nossa igreja, da nossa liderança, mas também a recomendação dos nossos governantes. E eu convido a você, meu irmão, a minha irmã, para tratarmos na nossa escola bíblica dominical de um tema muito importante, que é a razão de ser da igreja, evangelização. Então, antes de nós iniciarmos esse compartilhar da palavra, eu gostaria de convidar você para estarmos orando nesse momento, para que o Senhor fale conosco. Ó Pai eterno, nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir a Tua voz. Em momentos tão difíceis, em provações que temos passado, nós queremos estar atentos à Sua voz e obedecê-la, Pai. Mostre os caminhos aos quais nós devemos andar. Abençoe a cada vida, a cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo, protegendo, amparando e sustentando os seus lares, seus familiares. A nossa nação, nossos governantes sejam realmente abençoados pelo Senhor na condução de tantas medidas importantes que têm sido divulgadas dia a dia. Que o Senhor possa nos orientar, nos abençoar e nos dar um estudo abençoado na Tua presença, sabendo que a evangelização é a causa de ser da igreja, e mesmo nesses momentos de confinamento que nós vivemos, nós devemos compartilhar a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que eu oro, agradeço e clamo ao Senhor as Tuas misericórdias. Amém. Meus irmãos, sobre evangelização, gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra do Senhor. Eu sempre falo para vocês que o texto básico ele é fundamental para nós, porque caso até mesmo você tenha perdido alguma referência da aula, da revista, estamos falando da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da lição número 6, você tem que ter em mente qual é o texto da Palavra de Deus que vai nos orientar. E eu separei para vocês 3 textos. Quando a gente fala de evangelização, nós temos muitos textos na palavra, porque é óbvio, a Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento, fala de Jesus, fala do Evangelho, das boas novas, da salvação em Cristo Jesus. Então nós vamos ter muitos textos sobre evangelização, mas eu queria me deter apenas no texto de Atos, capítulo 1, o verso 6 ao verso 11, você pode acompanhar na tela aí, que diz o seguinte: Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês ouviram subir. Meus irmãos, esse texto, certamente você já deve ter lido,
todo esse capítulo, né, capítulo 1 de Atos, mas nós estamos apenas pegando essa pequena porção da palavra e queremos contextualizá-la, porque é justamente aqui, quando os apóstolos, agora eram 11, né, 11 apóstolos estavam reunidos em toda aquela situação de perguntas, de dúvidas, né, acerca da morte de Jesus. Jesus havia aparecido a eles algumas vezes, já tinha sido comprovada a ressurreição de Jesus. Jesus aparece para eles antes de subir aos céus, antes dele voltar realmente para os céus. Jesus aparece para esses apóstolos e dá a eles uma missão. Mas olha que interessante, antes de dar a eles essa missão, observa logo no verso 6, né, os apóstolos que estavam reunidos com Jesus ressurreto em Jerusalém, né, perguntam para ele: será que este é o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Ainda alguns deles tinham em mente, no seu coração, que o reino que Jesus iria restaurar, para eles, era o reino político, o reino militar, ou seja, alguns deles pensavam que o reino que Jesus iria estabelecer era justamente sair do domínio, o povo judeu sair do domínio dos romanos e ter a sua liberdade, e ter a sua autonomia. Mas Jesus foi enfático. Não é esse o reino a que ele se referia. Olha que Jesus responde: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, ou seja, com relação a isso, é Deus. Deus sabe o que vai acontecer, o que aconteceria com aquela nação, com aquele povo. Mas aí vem a ordem clara de Jesus, o verso 8, em que ele fala: vocês receberão poder através do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha. Aonde? Em Jerusalém, aonde eles se encontravam, em toda a Judéia e Samaria, uma região que para alguns judeus não era muito bem visto devido aos conflitos com o povo samaritano, e até os confins da terra. Jesus, antes de ser elevado às alturas, lhe dá essa ordem clara aos apóstolos: vocês serão testemunhas, né? Meus queridos, testemunha é a coisa que a gente precisa testemunhar, precisa falar e viver. Essa é a ordem de Cristo. Aí depois disso, Jesus é elevado às alturas e uma nuvem o encobriu, como fala aí no verso 9. E o verso 10, eles ainda estavam olhando, né, para o céu, né? E agora? E agora? E aí, dois homens aí vestidos de branco, certamente seres angelicais, né, param diante deles e falam: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então aí já está falando também da segunda vinda de Cristo. Essa é a primeira. Ele foi para os céus e voltará realmente na segunda vinda para buscar todos aqueles que realmente o confessam como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro texto que eu quero ler para vocês, compartilhar com vocês. E o segundo texto, e também terceiro texto, os três textos básicos, se encontram. O primeiro deles, né, ou melhor, o segundo deles está lá em Romanos, capítulo 10, do verso 14 ao verso 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, né? As boas novas. Aqui o apóstolo Paulo falando à igreja, né? E que justamente o que, como as pessoas crerão em Cristo, como elas aceitarão o Evangelho se realmente elas não ouviram acerca da palavra. Como vai ser isso? E como vão ouvir se não tem quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Então aqui justamente é o objetivo, nosso objetivo como igreja. Está muito claro aqui nesse versículo. E aí ele termina citando o texto de baixo. Olha o texto de Isaías, capítulo 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina.
Meus irmãos, 3 textos básicos. Nós temos muitos textos sobre evangelização, mas eu queria me deter nesses 3 textos. O primeiro deles, os apóstolos diante da ascensão de Cristo aos céus e a ordem que eles receberam, ser testemunha em todos os lugares. O apóstolo Paulo falando como precisamos pregar as palavras, como irão crer se não ouviram a palavra. E ainda a profecia dita a Isaías, falando da beleza das pessoas que realmente pregam a paz, pregam as boas novas. Mas, meus irmãos, qual é a definição para a evangelização? O que é evangelizar? O que vem a ser de fato evangelizar? Sem dúvida alguma, a gente associa, obviamente, esse verbo evangelizar com evangelização. É o ato de levar o evangelho às pessoas. Talvez fosse uma definição mais simplista. Agora, teologicamente falando, olhando sob o ponto de vista do que nós temos discutido na nossa aula, sob o ponto de vista da cosmovisão reformada, a visão ampla sobre todas as situações do mundo, olhando sobre, usando os óculos das Escrituras, né, que nós brincamos, usamos os óculos das Escrituras para termos uma visão ampla de toda a situação que nós vivemos, o que de fato é evangelização. Evangelização é a proclamação essencial da Igreja de Cristo, que consiste no anúncio de suas perfeições e de sua obra salvífica, segundo as Escrituras, convidando os homens a se arrependerem de seus pecados e crerem em Cristo. Evangelizar significa confrontar o homem com as reivindicações de Cristo, decorrentes do caráter de Deus. Meus irmãos, aqui talvez possa parecer para alguns uma definição muito técnica, muito teológica, mas olha esses itens que nós grifamos aqui, o item número 1, proclamação, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, proclamação essencial da Igreja de Cristo. Eu não vou proclamar a igreja A, B ou C, a Igreja de Cristo. Essa igreja, ela consiste num anúncio de suas perfeições e de sua obra salvífica. Suas perfeições, a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus, não é a Igreja A, não é a Igreja B. Essa igreja é a igreja perfeita, é uma igreja ainda invisível, porque é a igreja que nós esperamos conquistar no céu, para todos aqueles que realmente entenderem, realmente foram alcançados pela graça do Senhor Jesus. Mas ela é uma igreja com suas perfeições e uma igreja que produz a obra da salvação. Quem é alcançado pela graça, quem é alcançado pela soberania de Deus e é alcançado por essa graça, vai realmente poder participar dessa igreja. Nós precisamos proclamar essa salvação às pessoas. Talvez alguém possa perguntar, mas nós não somos presbiterianos, predestinados, eleitos. Meus irmãos, se nós soubéssemos quem é eleito, quem é predestinado, não precisaríamos pregar. E é por isso que nós devemos pregar, sim, porque nós não sabemos quem é o eleito do Senhor, quem é o predestinado do Senhor. O nosso papel é pregar a palavra a todas as pessoas. Nós vamos ler depois lá o ide de Jesus, ide pregar o evangelho. Nós temos aí o item 3. Nós temos que evangelizar de que forma? Não é através das minhas convicções. Olha o item 3. Segundo as Sagradas Escrituras. O que nós temos estudado na cosmovisão reformada é justamente o entendimento. O homem, na sua formação intelectual, cultural e espiritual, tem que realmente ter o conhecimento da palavra de Deus para nos ser levado por essas coisas terríveis que nós temos visto aí hoje em dia, inclusive ainda gente querendo se reunir em cultos no meio de uma pandemia como essa. Fruto do que, meus irmãos? Não seguem as Escrituras, seguem pessoas, infelizmente. E o item 4, convidar os homens a se arrependerem de seus pecados e crerem em Cristo. Meus irmãos, nós temos que confrontar os homens, as pessoas, de que realmente longe de Jesus não há salvação. Elas estão em pecado. Nós temos que falar claramente sobre a obra da criação. Essa obra, ela teve uma queda, mas em Jesus ocorreu a redenção.
a redenção em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, me desculpem. Nós temos que estar aptos a pregar sobre a criação, o homem que caiu, que pecou. E o Senhor, nosso Deus, mandou o seu Filho Jesus para restaurar, para dar a sua vida a este homem, a redenção. Então, esta seria teologicamente uma das melhores definições que nós encontramos realmente para evangelização. Temos que proclamar a palavra de Cristo, a vida de Cristo, a igreja de Cristo. Temos que anunciar realmente as perfeições da sua palavra, da sua vida, que geram a salvação em Cristo Jesus através das Escrituras e convidando o homem a sair do pecado e a crer em Cristo, confrontar os homens com as reivindicações de Cristo, decorrentes do caráter de Deus. Olhando item por item, proclamação essencial da Igreja de Cristo. Meus irmãos, o dia que nós deixarmos de evangelizar, deixamos de ser igreja. Não adianta. O papel da igreja é evangelizar, é levar o evangelho, a transformação de vidas através de Cristo Jesus. Devemos levar essa graça, devemos levar realmente essa dádiva que o Senhor nos dá às pessoas através do evangelho. Então, o dia que nós deixarmos de evangelizar, a igreja deixa de ser igreja. Perde o sentido. Aí pode virar clube, pode virar sindicato, associação, mas não é igreja. O item 2. Anúncio de suas perfeições e de sua obra salvífica. Evangelizar é apresentar a pessoa e a obra de Cristo. Olha bem, apresentar a pessoa de Cristo e a obra de Cristo em favor dos pecadores, dando-lhe a salvação pela graça. Não é mérito nosso, nós temos muitos textos que falam que a salvação não vem por obras, não vem, nós somos alcançados pela graça, a soberania do Senhor, porque se fosse por obras, se fosse por outros meios, realmente isso não faria parte da onipotência, onisciência, onipresença de nosso Deus. A salvação, ela vem através de Cristo, a graça que nos alcança. Nós temos que apresentar realmente às pessoas a obra de Jesus e confrontar os pecadores. É difícil, é muito difícil, mas devemos confrontar os pecadores no mundo pós-moderno, que nós já discutimos nas nossas primeiras aulas, a questão do relativismo, não, porque aceitamos, é assim mesmo, meus queridos, há uma única verdade. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não estiver realmente nesse caminho que é Jesus, nessa verdade que é Jesus, você não vai chegar até o Pai. Não adianta, não existe meio termo, relativismo. O item 3. Evangelizar não é falar sobre Cristo com base em opiniões pessoais ou ideologias humanas, mas segundo a Escritura, a palavra de Deus revelada para nós, as Sagradas Escrituras. Nós cremos realmente que a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus para nós, revelada. Então, não é com base realmente em opiniões pessoais, ideologias, filosofias e essas heresias que existem hoje em dia, nesse mundo que eu chamaria de mundo, nesse neopaganismo que nós estamos vivendo hoje em dia. Pessoas realmente se sujeitando a situações lamentáveis, justamente porque não conhecem as Escrituras. E o quarto item, nós temos que convidar os homens a se arrependerem de seus pecados e crerem em Cristo. O convite ao arrependimento e à fé deve ser claro e a todas as pessoas. Temos que convidar as pessoas realmente para se arrependerem do seu pecado e aí crerem em Cristo Jesus. E crerem em Cristo Jesus. Meus queridos, não adianta a gente querer levar aquele evangelho soft, aquela palavra bonita, aquela coisa florida, se nós não confrontarmos o homem. Você sem Deus, sem Jesus, você está longe, você está em pecado, você deve se arrepender dos seus pecados e realmente se entregar
a Cristo Jesus, deixa que essa graça te alcance. Então nós temos que confrontar o pecador. E como fazer isso? De que forma? No poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. É através dele, meus queridos. Não adianta a gente querer forçar a barra. Quando nós vamos falar do Evangelho, querer forçar a barra, querer que aquela pessoa realmente aceite aquela palavra, que aquela pessoa realmente seja alcançada pela graça. Isso depende do Espírito Santo. Então, eu separei aqui alguns pontos para estarmos discutindo. O Espírito Santo nos dirige na proclamação do Evangelho. Ele que nos orienta, ele que vai nos impulsionar, meus irmãos, para como nós devemos falar com nossos familiares, com nossos parentes, com nossos amigos e vizinhos. Olha essa ordem interessante, uma ordem bem interessante. Familiares, onde estou? Aqui em Jerusalém, os meus parentes, onde que eles estão? Na Judéia, onde estão meus amigos e vizinhos? Na Galiléia, em todos os confins da terra. É o Espírito Santo que vai nos ajudar, meu querido. Através de Cristo, nós somos sacerdotes, nos tornando responsáveis pelo testemunho da mensagem de redenção, meus irmãos. Sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes, devemos realmente levar a palavra, a mensagem de salvação para todos. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, nós somos uma geração eleita, escolhida de Deus para proclamar o Evangelho, para tirar as pessoas das trevas e trazê-las para a maravilhosa luz. João 14:6, já citamos aqui, Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, a gente vê tantas coisas, tantas filosofias, metodologias. Todos os caminhos me levam ao Senhor. Não. O único caminho que vai te levar até o nosso Deus é o seu Filho Jesus. A igreja foi comissionada por Jesus. Peço desculpas, talvez a última linha aí, talvez você não esteja conseguindo visualizar, mas eu vou ler para vocês. A grande comissão formada por Jesus, que é a igreja, que sou eu, que é você, meu irmão, que é você, minha irmã. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, inclusive nos tempos de hoje. Aí talvez você não consiga visualizar aí a última linha, mas essa é a grande comissão, Mateus 28, vão, não é se der, quando der, não, vai agora, imediatamente. Eu lembro de uma canção que eu gostava muito de cantar um tempo atrás, do Grupo Logos, né, que ela dizia mais ou menos o seguinte: vai contar aos outros o que Jesus por ti um dia fez. Seu amor consegue aos outros alcançar. Só então, quando seus amigos, transformados em irmãos, lá dos céus receberão os galardões. Mais ou menos uma parte da música tão bonita. Como fazer isso? No poder do Espírito Santo. Não vai se achando que você vai conseguir falar do Evangelho realmente por si só. Você tem que estar revestido do poder do Espírito Santo do Senhor. Por consequência, meus irmãos, nós sabemos o que é evangelizar. Sabemos como fazer, uma vez que nós estamos cheios do Espírito Santo. Agora a igreja vai ter consequências. E qual é a consequência disso? A fidelidade dessas pessoas que foram alcançadas pela graça e o crescimento da igreja. Olha que interessante. A pregação do Evangelho compete a quem? A nós. E a função exclusiva da igreja. Igreja, quando eu falo, o corpo de Cristo. Atos 2, 47,
trechinho desse capítulo maravilhoso. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Leia todo o capítulo 2. A igreja primitiva, os primórdios da igreja. Olha que maravilha, esse pedacinho aqui fala que a igreja ia conquistando a simpatia de todo o povo porque estavam louvando a Deus. E enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem que acrescentava os salvos à igreja? Quem? O Senhor. Quem dá o crescimento à igreja é o Senhor. Porque eles eram fiéis à palavra. E uma questão de reflexão. Muitas das vezes, a responsabilidade do não crescimento da igreja está em nós. Eu não estou dizendo, e não estou afirmando, o autor não está afirmando, que é todas as vezes, muitas das vezes, o não crescimento da igreja está em nós. Que nos entregamos a uma letargia espiritual. O que seria uma letargia espiritual? Uma preguiça espiritual, uma morosidade, aquela coisa do conforto, de ficar na zona de conforto, tá bom assim, não quero me mexer, aquela coisa do paradão, aquela coisa, tá bom, eu não sei o que tem, não amadurecendo em nossa fé e, consequentemente, não apresentando um testemunho genuíno. Esses dois textos que estão aí em Hebreus 5, 11 e 14 e 1 Coríntios 3, de 1 a 9, fala das contendas na própria igreja, na falta de testemunho que acarretava no não crescimento da igreja. Seguindo aqui o parágrafo, por gentileza. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, aprendendo a palavra, fortalecendo a nossa fé, sendo educados por Deus. Detalhe, o que nós estamos fazendo na Escola Bíblica Dominical, para assim vivermos de modo digno do Senhor, testemunhando o Evangelho com fidelidade e autoridade. Meus irmãos, é para pensar muito nisso. A pessoa reclama, minha igreja não cresce, tem tantos anos a igreja desse jeito, por que não cresce? A culpa é minha. Eu não prego a palavra, eu não vivo a palavra, eu não evangelizo, eu não estou levando as pessoas realmente a serem alcançadas pela graça da salvação em Cristo Jesus. Então, para pensar nisso. É muito fácil a gente apontar o dedo para um, para outro, agora para nós mesmos. O nosso papel como igreja é evangelizar. Se não evangelizarmos, nós não estamos sendo igreja, tudo menos igreja. E gostaria de entrar nessa parte final aqui da nossa fala, porque eu sei, até mesmo que as aulas nesse formato, né, à distância, não tem o vídeo, não tem interação no dia a dia, é um pouco cansativo, né? Eu quero acreditar que você está comigo aí desde o começo. Mas vamos ver a aplicação. A aplicação eu sempre falo para a nossa classe, a classe mais especificamente para os adultos da nossa igreja, lá em Aldeia da Serra, nossa igreja presbiteriana em Aldeia da Serra, eu falo que a aplicação é: o que é que eu faço com tudo isso? O que eu faço com tudo isso? Primeira coisa, os líderes cristãos, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, não são os agentes exclusivos da evangelização. Não são os únicos que devem evangelizar. Mas todo cristão, conforme surge oportunidade, no fluxo ou refluxo da vida diária, no vai e vem da vida diária, vamos chamar assim, deve ser testemunha de Cristo, confessando em palavras e ações, confessando ações, vida, palavras, pregação. Lembra do apóstolo Paulo que nós lemos em Romanos? Como crerão se não estão ouvindo? Como saberão do Evangelho se não há quem vá ensiná-los? Segunda aplicação. Vida transformada do crente é, em si e por si, insuficiente para levar alguém à compreensão do Evangelho. Radical, hein? Vamos continuar aqui no parágrafo. Ela pode testificar atraentemente a graça de Deus, mas é incompleta se não for expressa em palavras. Antes que alguém fale, Flávio, como você é radical,
Eu tenho que dizer a vocês, meus queridos, eu pesquisei muito sobre esta expressão aqui, inclusive de um teólogo reformado. Alguém vai até falar, mas é um teólogo reformado? Sim, é um teólogo reformado, que realmente nos deu nos contribuiu, melhor dizendo, para essa reflexão. Porque que ele fala? A vida transformada do crente é, em si e por si, insuficiente para levar alguém à compreensão do Evangelho. O que quer dizer isso? Quer dizer, meus queridos, que tudo bem, eu sou um cristão, eu sou fiel a Deus, eu estou em comunhão com Deus. Ótimo, maravilha, mas isto não é suficiente para que as pessoas possam compreender o Evangelho. Não é uma regra, por favor, porque eu sei que o Espírito Santo pode usar uma vida de testemunho, uma pessoa ética, cristã, correta. Alguém fala, lá vai o crente, lá vai aquele irmão realmente que é uma referência. Puxa vida, eu quero ser igual àquela pessoa. Por que ela é daquele jeito? Eu acredito que o Senhor possa realmente usar o Espírito Santo para nos dar essa oportunidade. Mas esse teólogo bem radical aqui fala que isto não é suficiente, porque nós temos que, além de viver, além de ser cristão, nós temos que proclamar, nós temos que falar. Lembra lá de Atos, quando nós lemos Atos, capítulo 1 lá, que nós lemos? O que o Senhor Jesus falou para os apóstolos, para os 11 apóstolos: vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas, meus queridos, tem tudo a ver com a situação em que você presenciou, vivenciou, e você vai falar sobre aquilo que você viu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você realmente conviveu. Ninguém é testemunha num julgamento de boca calada. Ninguém vai testemunhar de algo que não acredita. Muito pelo contrário. Então, por isso, esse teólogo é bem radical nessa questão. Além de viver, você tem que falar. Olha a parte final da frase. Ela pode testificar atraentemente a graça de Deus. A sua vida pode testificar de forma bacana, legal, olha que exemplo, que bacana. Mas ela é incompleta se ela não for expressa em palavras. Ou seja, eu sou assim, eu vivo assim porque eu fui alcançado pela graça do meu Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz. E, meu amigo, se eu sou assim, eu quero também compartilhar com você, porque você sem Deus, você está longe de Deus. Longe de Deus você está em pecado, você tem que se arrepender dos seus pecados e realmente crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregar a sua vida a Ele, para que realmente o Senhor possa te alcançar com essa graça e realmente te dar a salvação em Cristo Jesus. Para pensar esse item 2, confesso que é para pensar. O item 3, o crescimento da igreja é primeiro espiritual e depois numérico. Também para pensar, não é, meus queridos? Por que a minha igreja não cresce? Talvez seja por esse motivo. O nosso crescimento, primeiramente, é espiritual. Eu lembro o próprio apóstolo Paulo, em várias citações em suas cartas às igrejas, ele fala: meus irmãos, eu não consigo dar a vocês alimento sólido, porque vocês ainda são crianças, dependem do leite. E em nossas igrejas, infelizmente, há irmãos que só querem viver de leite, de comidinha para criança, não quer crescer. Não quer crescer, porque vive naquela expressão lá, letargia espiritual, comodismo espiritual, preguiça espiritual, não quer crescer. E a gente só cresce, meus irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente entende qual é a vontade boa e soberana para nós através da revelação de Deus, que são as Escrituras. Quando a gente lê a palavra, a gente cresce, a gente está mais próximo de Deus, a gente vai ter condições de pregar com autoridade, ensinar com autoridade. Então, meus irmãos, o crescimento da igreja, primeiro espiritual e depois numérico. Se há uma ordem inversa, como a gente vê hoje, aquela velha situação, né? Os fins
justificam os meios, aí você faz da igreja uma casa de espetáculos, enche de gente, aí vai aparecer justamente, vai se enquadrar naquela parábola, né, do semeador, né? Você está aí plantando e aí algumas sementes caíram em solo realmente que não conseguiu, a semente não conseguiu ter raízes, e a gente vê esse monte de gente aí que teve essas experiências traumáticas nessas pseudo-igrejas, né? Nesse neopaganismo que nós vivemos hoje em dia, que a gente assusta. Nós temos que realmente, meus queridos, pregar a palavra, mas antes de tudo temos que crescer na palavra, temos que nos alimentar de alimento sólido, temos que crescer. Nós temos na escola bíblica dominical classe de adultos, temos a classe de novos na fé, irmãos que estão aprendendo as doutrinas, saber realmente qual a base da sua fé, para poder, na hora que for evangelizar e falar, olha, meu querido, a salvação em Cristo Jesus, ela é algo totalmente soberano, a soberania de Deus em sua vida, meu irmão. Eu estou aqui para pregar a palavra para você, e espero, e clamo, e peço a Deus que você seja alcançado por essa graça maravilhosa. E para pensar, meus irmãos, podemos nos tornar obstáculos para a pregação do Evangelho? E até mesmo se anunciarmos com os lábios? Qual é essa frase de reflexão? Será que nós, mesmo ao falar com a nossa boca, ao pregar a palavra, mesmo falando, podemos ser obstáculos para a pregação do Evangelho? E, infelizmente, sim, eu creio que sim. Nós temos visto muitos exemplos nessa questão, justamente por conta do que Deus, tem mostrado para nós com relação às coisas terríveis que têm acontecido, né? E muitas vezes as pessoas vão procurar auxílio na palavra e aí cai na mão de falsos mestres e falsos profetas, e aí a situação fica muito complicada. Então nós temos muitas pessoas hoje que precisam ser realmente tratadas, né, o coração tratado, porque realmente sofreram tanto, né, na mão de pessoas que infelizmente manipularam a sua fé, que infelizmente, longe da palavra, tentaram obter aí, digamos, vantagens. Então, como igreja, meus irmãos, nós temos que pensar muito nisso, né? Pensar muito nisso. Nós temos que fazer frente a esses movimentos que muito nos assustam aí, essas heresias que estão sendo pregadas. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, meus irmãos. É a vontade de Deus para nós revelada. É nela que nós temos que buscar realmente orientação. Nós estamos vivendo aí momentos tão difíceis, né, por conta da saúde pública, a saúde mundial abalada, e ainda a gente vê alguns líderes, ou pseudos líderes espirituais aí, realmente dando um péssimo exemplo. Nós, como igreja reformada, uma igreja que nasceu lá da Reforma Protestante, através de Martim Lutero e, sobretudo, de João Calvino, nós temos realmente que estudar a palavra, conhecer a palavra, e para levar o Evangelho, levar a salvação em Cristo Jesus, nós temos que realmente conhecer, temos que ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Então, meu irmão, minha irmã, meu convite a você é para você pensar. Para você pensar realmente. Nós temos que em todo momento ir e pregar a palavra. Jesus formou uma grande comissão. A grande comissão é a igreja dele hoje. Igreja Presbiteriana em Aldeia da Serra. A comissão que Jesus formou é para nós estarmos, para irmos pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura, aonde estivermos, em Aldeia da Serra, Mingaí, Barueri, Santana, em todos os lugares devemos ir e pregar a palavra. Meu irmão, minha irmã, a igreja, ela existe para evangelizar. Eu quero te convidar a pensar nisso. Eu quero te convidar que nós temos muitas ferramentas para usar na pregação da palavra, temos muitos métodos para usar, para buscar aquilo que eu chamei na aula passada, né, daquele vínculo, né,
daquele elo de ligação com a comunidade local. Nós temos que buscar isso para poder falar para as pessoas que realmente elas precisam de Jesus, elas precisam se arrepender de seus pecados e realmente entregarem as suas vidas a Jesus. Conto com vocês para estarmos crescendo nisso e acredito que o Senhor tem algo muito especial para nós como igreja. Eu gostaria de terminar esse nosso compartilhar orando pela nossa igreja, pela nossa missão de evangelizar. Ore comigo. Senhor meu Deus, muito obrigado por esses momentos em que nós tivemos, em que nós pudemos compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, fale com a nossa comunidade e que realmente nos incomode para que possamos ir e pregar a toda e qualquer criatura. Abençoe o Teu povo reunido em Aldeia da Serra, que realmente possamos pregar com a nossa vida e pregar com a palavra, com a proclamação da Tua palavra. Nos capacita para isso. Senhor, também quero pedir mais uma vez que o Senhor proteja a nossa comunidade, nossos irmãos, que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor faça maravilhas no nosso meio, mesmo diante do caos que nós estamos vivendo. Nós acreditamos num Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que nos deu Jesus para nos salvar. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. E até a próxima oportunidade, até o próximo momento que iremos compartilhar com vocês da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Amém.